Não sei o que é isso. Bom dia! Bom dia, divas lindas! Como vocês estão? Sexta-feira. Não faz muita diferença nessa quarentena ser sexta-feira mais, né? Sexta-feira não faz mais muita diferença. Quer dizer, assim, eu lembro do meu vinho, né? Eu e meu vinho. Eu só falo do vinho aqui, gente. Eu não sou bêbada, tá? Eu amo vinho, mas eu tomo pouco. Mas eu queria tomar mais. Esperar todo mundo chegar. Nossa, Cleveland. Que legal, né? Eu acho fantástico isso, gente. Tem gente até do... Da onde que tinha? Do Líbano, né? A live passada. Nossa, isso é muito fantástico. Quem tá no desafio, já encerraram as inscrições. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, tem que esperar a próxima. Quem que tá no desafio? Líbano! Camis, você tá no Líbano? Sério? Gente... Você... Ai, qual que é o seu nome, Pílulas Femininas? Ah, a Cláudia tava na última turma. Gente, é sério, esse desafio é o pontapé. Esse desafio é um pontapé. Olha lá, Luísa tá lá, que legal. Ah, tá! Agora entendi. Ângela, agora eu sei seu nome. Tem uns rostinhos que marcam bastante. Engraçado, né? Eu e meu café. Eu tomo café gelado, gente, sabia? Eu tomo de qualquer jeito café. Então vamos lá, que hoje, sexta-feira, é um dia corrido pra mim. É um dia que eu vou pra São Paulo para as reuniões lá no escritório, pra ajudar meu marido. Bom, essa semana a gente falou... nós falamos do ressumar. Essa semana foi bem produtiva, né? Falamos muito com as solteiras que se sentem sempre abandonadas, né? Coincidentemente, né? Elas se sentem abandonadas e solitárias. Mas essa semana a gente falou bastante com as solteiras. Falamos do que é ressumar, do pudor, da provocação, que é diferente da atração. Falamos, por fim, da resignação. Quem perdeu, as lives estão no meu portal, no Desperte Diva. Quem não conhece o Desperte Diva, é meu portal de assinatura, bem baratinho, uma assinatura mensal bem baratinho, que tem conteúdo lá bem profundo, bem simbólico, bem poético, bem filosófico. Diferente dos conteúdos que geralmente encontro por aí, mais superficiais, né? Que também são necessários para você ir percorrendo cada camada do seu eu, né? Os seus 7 mundos interiores. Mas não é, eu acabo sempre aprofundando já de uma vez. Eu não subestimo a capacidade de cada ser humano de entender as coisas simbolicamente, uma vez que é penetrado no lugar certo. Eu não acho que tem que ir de degrau em degrau dentro dos seus eu, sabe? Eu acho que dá pra ir com uma navalha lá no seu âmago de uma vez e clarear bem a sua vida. Bom, hoje a gente vai falar então... então assiste, tá? Quem perdeu tá no IGTV também, provavelmente. Tá no IGTV, todas as lives estão aqui no IGTV. É que no DD tem bem organizado e com tipo cadernos de ativação. Tem transcrição, então vale a pena. Porque além disso tem todas as videoaulas que eu dou lá, de feminilidade, de autoconhecimento e de virilidade também, tá?
Essa semana eu falei dessas coisas para chegar hoje, para falar hoje sobre o Terapia DD, que é um grito de guerra inspirado no grito de guerra do Terapia Guerrilha Way. Usando a mesma fórmula do Ítalo, eu criei o grito de guerra da mulher. E eu vou falar dele hoje. E aí vocês propaguem, porque é uma formulinha que eu pensei com muito carinho. Trouxe para as minhas meditações com muito carinho. E ela resume a prática concreta que se a mulher ter todos os dias, pelo menos em algum momento em cada dia, ela já vai perceber qual é a sua força. Você, mulher, vai perceber qual é a sua força interior, vai saber que ela tá aí, vai conseguir reconhecê-la de alguma forma e vai começar a nascer em você uma vontade diferente, uma vontade não mais de ser parecida com todo mundo que tá vivendo de aparência, mas uma vontade de parecer ser você. Essa é a minha intenção, é despertar uma nova vontade dentro de você, diferente dessa que você tá imersa, habituada nesse sistema que a gente tá bom? Então, o Terapia DD, ele resume o acerto interior que a mulher tem que ter. É necessário, para você resumir, que a mulher tenha um acerto interior. Porque dentro da mulher, e a representação simbólica disso é o nosso útero, que o homem não tem. Lá dentro a gente extrai todo o potencial que nós temos transformador, tá? E esse potencial transforma atos humildes. Esse potencial todo que você tem dentro do seu útero, trazendo para fora, você passa a ter atos diferentes, você passa a ter uma visão diferente. Veja só, o que define a mulher Carlão, tá? O que define a mulher Carlão? Aquela mulher que diz: eu te disse, não falei? Eu não te falei? Eu avisei que ia dar merda. Eu avisei, né? Putz, se você tivesse me ouvido, né? Não é assim? É aquela mulher que tá atrás da porta com a vassoura esperando o homem chegar para dar umas vassouradas nele, dizer que ele fez tudo errado e que se ele tivesse te ouvido, ele teria feito direito, nada disso teria acontecido, né? E isso serve tanto para casadas quanto para as que estão namorando, né? Ou para as que estão pretendendo também, quando conhece o rapaz e o rapaz fala, conta as experiências dele, porque o homem ama contar as realizações dele. E isso é normal do homem, porque ali mostra o potencial de virilidade que ele tem, né, de fazer acontecer. Então ele tá mostrando, ele não tá querendo se exibir quando ele fala das coisas dele, ele tá simplesmente dizendo todo o potencial dele para ver se você se atrai, para ver se te convence de que ele é viril para você, né? Já a mulher que fica falando das conquistas dela, ela quer a bajulação. Ela quer ser vangloriada, ela não tem a pretensão alguma de cuidar do homem, de falar, olha, minha capacidade. Não, ela tem a pretensão de conquistar de outra forma, né? Mostrando o quanto ela é boa, mas quanto mais ela mostra que ela é boa nesse sentido de realização exterior, mais ele vê que não vai ter importância na sua vida, porque é o que ele sabe oferecer. É o que o homem tem para nos oferecer. Então é um movimento contrário. Então essa mulher que é muito externa, que fica falando demais das próprias realizações e tudo mais, você é aquilo que você mais fala, você é aquilo que você valoriza, você é aquilo que você ama. Então se você só fala do seu trabalho, suas conquistas, do dinheiro que você teve, da casa que você conquistou, do diploma que você conquistou, das coisas que você conquistou, é isso que você valoriza, é isso que você ama. Então é nisso que você se apoia, é aí que está o seu valor. Então isso não é atraente para o homem. Ora, se o seu valor, se você está gastando, utilizando, investindo o seu tempo nessas coisas externas, que é as coisas que você diz, as coisas que você valoriza, você não está alimentando, por conseguinte, obviamente, não dá tempo, você não está alimentando o seu mundo interior. Então você depende dessas coisas externas. Então essas coisas externas, só que o problema é que essas coisas externas, elas são muito voláteis. Elas estão sujeitas ao imprevisto, elas estão sujeitas ao acaso. A gente viu o Covid agora, né? Um monte de gente perdeu emprego, ou perdeu dinheiro, né? Mudou a verba drasticamente, mudou a situação de vida drasticamente. É imprevisto, né? Se você está apoiada nisso como sua fonte de felicidade e segurança, você vai ficar desesperada.
né? Você vai ficar desesperado. O homem, nesse momento, ele até se desespera, mas ele sabe o que fazer, ele vai resolver. Se ele tá com uma família lá, ele vai e resolve. A mulher, ela não tem muito aonde se ater se acontece isso, né? Então, essa mulher Carlão, ela acaba se sentindo segura demais por essas coisas fictícias, por essas fantasias, né? Porque não passa de um mundo de fantasias, essas realizações financeiras, materiais, elas são fantasias, né? Que nós inventamos, não é uma coisa natural. E essa fantasia é espantosa para o homem. A mulher que se apoia nisso e não sabe qual é o seu valor, espanta o homem. O homem foge disso, ele desanima diante disso, porque esse é o mundo dele. Por isso, Diva, que o empoderamento não é uma palavra que eu gosto. Primeiro que é uma palavra inventada, também não é uma palavra tradicional, não é uma palavra, nem tá no dicionário ainda, é uma palavra totalmente ideológica, e o slogan dela não me agrada, porque o slogan da mulher empoderada cria na mulher essa segurança aparente, baseada nessas coisas. Esse slogan de empoderada não convida a mulher para ir para fazer o seu acerto interior e se nutrir naquilo que ela tem naturalmente para ela reconhecer sua força verdadeira. O empoderamento faz ela colocar cada vez mais uma armadura, uma casca grossa em volta, um disfarce para esconder o que ela é de verdade. Então é o movimento inverso que o empoderamento age no imaginário da mulher, na vida concreta da mulher. Dá a impressão que ela é forte, mas na verdade é tudo uma carcaça, é uma imagem para ela ser aceita e respeitada, só que dentro ela tá cada vez mais oca, porque ela não tá alimentando. Vocês estão entendendo por que eu não gosto da ideologia, do empoderamento? A gente tem que alimentar o vaso interior e não ficar colocando cada vez mais armaduras para disfarçar o que é. Entendeu? Assim você não vai ser respeitada, porque é antinatural. Então, tudo que é antinatural, né? Tudo que a gente se depara que não é da natureza, assim, que tá meio contrário da natureza, um cabelo roxo, seja lá uma coisa, a gente olha, não tô falando nem de preconceito, tô falando da nossa primeira impressão, a gente olha, bate e olha de novo, nossa, que isso, né? A gente demora para identificar o que é, porque não é natural. Então é tipo isso, mulher Carlão, a gente bate o olho e fica, o que é isso? Né? O que é isso? É uma mulher no corpo de homem, o que é isso? É esquisito, não é nada provocante. Então, a mulher empoderada, ela é muito ativa, ela é muito dominadora. E essas mulheres muito dominadoras que tem essa carcaça, quanto mais ela faz essa carcaça, mais insegura ela é por dentro, mais fácil ela quebra. Eu pego uma mulher dessa e quebro ela rapidinho, no sentido de quebrantar o coração dela que tá tão fragilizado, que ela tá tão solitária, ela tá tão carente, que é só dizer que eu amo ela, que tá tudo bem, que ela pode conversar, que ela desaba. Isso eu vejo muito nas minhas consultorias, eu vejo muito nos meus encontros presenciais, né? Mulher que chega assim, não, que não sei o que, vem cá, me abraça. Desaba e chora a noite inteira no meu ombro, porque tá fragilizada, entende? Então, veja só, aquela senhorinha camponesa, ó a camponesa, jovem camponesa lá das montanhas, né? Todo dia usa a mesma roupa, todo dia faz a mesma coisa ali. Aquela mulher, ela exala uma segurança, assim, admirável e límpida, sabe por quê? Porque ela é convicta de coisas fundamentais que faz ela ser segura. Ela é convicta de que ela não pode controlar o mundo exterior, que o mundo exterior está para muito além da capacidade dela. O homem, ele já acha que deve dominar, o homem já tem um outro ímpeto, outra visão de mundo. O mundo exterior para o homem, ele tem que dominar, mas isso anima ele. Para a mulher desanima. Então a mulher tenta se controlar cada vez mais, porque ela sabe que ela não tem controle sobre o exterior. Então ela cria ferramentas abstratas, imaginárias, essa carcaça, essa roupa, ela se envolve em regras, em câmeras de segurança, seja lá que tique cada tipo de mulher ocupa, para
se sentir segura, para achar que tá dominando o mundo externo. Porque ela não tem a força física do homem, o ímpeto, a testosterona do homem para dominar o mundo externo. Ela não tem essa natureza de querer dominar o mundo externo. Veja, só voltar lá para Adão e Eva, em que Adão dominou o mundo, né? Deu nome aos bichos, organizou tudo se sujeitou a ele. Depois veio a mulher quando já estava tudo pronto, e ela veio trazer significado a tudo aquilo, que aquilo que estava dado, mas aquela ideia que eu falei da casa, né? Era um ambiente, era um habitat natural ali do que eles compartilhavam, não era um lar ainda, né? E a mulher veio para transformar o mundo num lar. Então, ela faz isso extraindo um produto que nasce do útero dela, do interior dela, e não de fora, porque fora já tá pronto. Entende? Então, a mulher, ela tem o produto da mulher, a força da mulher verdadeira, ela tá dentro. Ela produz dentro, ela é inserida dentro da mulher, onde a mulher gera aquilo e coloca para fora. Tá? E coloca para fora. Então, essa mulher camponesa, ela exala uma segurança, né? Uma leveza, porque ela sabe, primeiro, que ela não vai conseguir controlar e dominar o mundo, que ela está sujeita ao imprevisto. Ela não só sabe, como ela não deseja isso, porque ela sabe que não é da natureza dela querer isso, que é a natureza masculina querer isso. Por isso que o homem é ação, é movimento, porque ele precisa dominar as coisas, ele precisa, sabe, expandir para as coisas, né, o mundo. Ela sabe disso, e ela também sabe que a força dela não tá fora, tá dentro. E que para ela ouvir esse produto dela, ela precisa ficar quieta um pouco. Ela precisa, ao contrário do homem, armar a tenda dela. E nos momentos que ela está fazendo o trabalho dela diário, seja lavando louça, seja na agricultura, seja cuidando dos filhos, seja fazendo produtos, né? Que nessa época que eu estou imaginando, ela fazia cintos, fazia roupas para vender no mercado, no comércio, porque a mulher sempre foi ativa. Isso não tem nada a ver com trabalhar ou não. Veja, a força interior ou exterior não tem nada a ver com trabalho, com você ir lá e trabalhar. A mulher é a pessoa que mais trabalha, porque ela trabalha em diversas coisas ao mesmo tempo. O homem é unilateral, o homem trabalha numa coisa específica, mas ambos sempre trabalharam, ambos têm o trabalho. Isso é uma ideia absurda também de que a mulher não trabalha, e veio do feminismo, que o trabalho da mulher não é valoroso, né? Então, mas isso é uma ideia totalmente sem fundamento, porque trabalho não é igual a dinheiro, trabalho é igual a serviço, trabalho é igual a ação, trabalho é igual a movimento, né? Então, isso não existe. Então, essa mulher, ela sabe de tudo isso. Então, a camponesa sabe que a força dela é interna e que a força dela é invisível. Por ser interna, invisível aos olhos nu, é misteriosa. Até ela mesma é misteriosa. A nossa força feminina é misteriosa não só para o homem, mas para nós também. A gente sabe que se a gente fizer determinada coisa, né, deveria saber que se a gente fazer se a gente tiver determinado proceder, vai surgir a nossa força. Assim como o homem sabe que se ele se exercitar, que se ele ir lá enfrentar os inimigos, que ele vai conseguir frutos disso, ele vai conseguir o resultado da força dele. E a gente deveria saber que se a gente faz determinadas coisas, que a terapia DD tem essa pretensão de fazer você extrair essa sua força, sabe que se fizer essas coisas, vai surgir frutos da sua força para o mundo, tá? Então, ela sabe que não é contrariando o mundo externo, que não é controlando o mundo externo, que ela vai ter liberdade, que vai ter sensação de sentido e de segurança. A mulher busca muito segurança, assim como o homem. E a segurança da mulher está justamente ela se sentir leve, livre dessa armadilha do controle. Do controle. O mistério é muito sedutor para todo ser humano, né? A gente quer ir para aquele lugar que a gente nunca foi. Ou se a gente repete é porque ali foi muito bom, mas a gente sempre quer, né, aquele famoso jargão, né, a grama do vizinho é sempre mais verde, né, porque a gente não tem, é um mistério, como ele cuida, por que a grama dele é mais verde, a gente se atrai pelo que tá escondido, né,
pelo que tá... E o amor por que a gente se atrai tanto pelo amor? E por que o amor não se revela na sua plenitude sobre o que ele é? Porque ele, pra gente manter-se atraído nele, né? Como num campo magnético. Então, sendo assim, a ferramenta do homem, ele é a força física, e a ferramenta que a mulher usa para articular o mundo é a força interior. Então, força, assim como todas as outras virtudes, a fortaleza que a gente está falando, é uma ferramenta que o ser humano deve fazer uso, deve se tornar capaz de saber utilizar, assim como o carpinteiro tem que saber usar o machado, muito bem, tem que aprender a manipular, e aí a criança, né, o menino, criança que vai virar homem, ele passa o estudo do menino, da criança menino, é justamente isso, aprender a manipular os objetos, as coisas, aprender a ver o mundo para exercer a força dele no mundo. E a menina, dentro da tenda com a mãe, né, vai aprendendo a cuidar, ou seja, vai aprendendo qual é a ferramenta dela, como fazer uso da força interna dela para articular no mundo, para quando casar, quando tiver sua família, saber como fazer isso. Isso era muito bem claro, muito bem preparado antigamente, né? O que não tinha antigamente, né? Só fazendo um parênteses. A liberdade mesmo da mulher ser ouvida, da mulher atuar na sociedade de fato, né? Na sociedade, na polis, na política, atuar socialmente, né? Diretamente. E hoje a gente conquistou isso. Se teve um benefício do movimento feminista que tinha que ter para ganhar adeptos, não que era a pretensão do feminismo oferecer algo de bom para as mulheres. Não era essa a pretensão, mas teve que oferecer algumas coisas para conquistar adeptos. E uma dessas coisas são as conquistas que a gente tem hoje de poder estudar, de poder se formar, de poder atuar no mercado de trabalho, e de atuar na política, e de atuar na educação. Então a gente tem que aproveitar isso, que agora a gente pode estar em todos os lugares e oferecer em todos os lugares o nosso conteúdo, a nossa força interior. Isso que a feminista negligencia. A feminista tem ódio dela mesma, a feminista tem ódio da força dela, tem ódio da fragilidade dela, tem ódio que é mulher, ela tem ódio que ela não tem um pênis, né? As feministas, né, raiz. Então, ela saiu de um extremo para o outro. E a ideia a gente achar o ponto de equilíbrio, achar o eixo aí, que a gente tem todas as ferramentas agora para achar esse eixo. Então, a mulher segura e livre, ela faz bom uso dessa força dela, tá? Ela confia, ela alimenta e ela utiliza essa força dela para o mundo. Tá, André, como recuperar essa força então? Já entendi qual é a força da mulher, qual é a força do homem, já entendi o que a feminista fez de errado, já entendi que a gente não tá utilizando a nossa força, que a gente tá se empoderando com essas imagens. Por exemplo, a música pop, só uma observação, a música pop, ela estimula, porque a arte ela tem uma função. A arte tem uma função de te jogar para um determinado lugar. E a música pop, por exemplo, e a música eletrônica nem se fala, mas a música pop da mulherada, ela faz a mulher colocar essa armadura. Tanto que é muito comum as divas pop, né? Lady Gaga, Beyoncé, que eu gosto particularmente, mas confesso que não ouço mais. Depois que eu entrei, depois que eu emergi no mundo intelectual e tô me transformando, elas usam cada vez mais armaduras. Vocês percebem que elas colocam ombreiras, é muito comum Madonna, ombreiras, para trazer a força física do homem, que elas não têm. Então, para vestir essa força, né? E a música pop, a batida da música pop, tudo aquilo, ela remete, ela coloca você num efeito catarse de força física, para você ir lá e pá, entendeu? E dominar o mundo, para você ir lá e pá, falar que você é mais forte, pra você ir lá e pá, tá vendo? Eu posso me comparar a você, vou lá e pá, vou acabar com os homens. Feministas mesmo de raiz, tem uma moça aí no Instagram, pelo menos ela é assumida, eu não sei o nome dela, esqueci, mas muito famosa, que ela fala, né, o objetivo dela é exterminar os homens da Terra. Se não tivesse homens na Terra, a Terra finalmente ia ser uma paz, né? Então, assim, eu não lembro o nome dela, se alguém souber, ela até postou, fez um post bem que chocou esses dias,
muita gente, de um livro sobre isso, né, de exterminar os homens. Mas enfim, então a música pop, por que eu tô te trazendo esse parênteses da música? Para vocês tomarem cuidado com o que vocês ouvem, para onde vocês olham, o que vocês se alimentam, o que vocês leem, aonde vocês tocam, porque tudo isso remete, estamos imersas no mundo que quer colocar a mulher nessa condição de empoderada, de comparação ao homem, tá? E aí você foge da sua essência cada vez mais e fica cada vez mais fragilizada, insegura e fraca, né? Qualquer momento você quebra, qualquer um que vem te quebra. Você solta uma pontinha de esperança em algum determinado homem, ou você se liberta total, vem pra minha casa, eu te dou o mundo, aí o cara some, aí você... Meu, que absurdo, tá vendo? O homem não presta mesmo, pô, ele falou que ia ficar comigo, sumiu, dormiu comigo e sumiu, nunca mais voltou, me enganou. Aí isso vai alimentando mais ódio em você e é um efeito, um ciclo horrível, que leva você à destruição, e não é bem por aí, você tem que parar com isso, entendeu? Não é bem por aí. Aí, essa Carla Corleone deve ser. Eu realmente não lembro mesmo o nome dela. Então, como resolver isso, Andréia? Então, esse o Terapia DD que eu tô trazendo para vocês foi uma maneira divertida e eficaz, porque o Ítalo fez isso, né, com o Seja Forte, sirva, seja forte e não enche o saco, né? Trabalhe, sirva, fique forte, não enche o saco. Eu fui nessa mesma linha porque tenho que fazer uso desses artifícios mesmo que o próprio empoderamento usa, porque esses artifícios retóricos e subliminares que penetram na nossa alma. E então eu criei o Terapia, que é receba, acolha, fique bela e calhe a boca, tá? E eu vou explicar para vocês um pouquinho. O receba é o seguinte: primeira coisa, para você utilizar o seu produto interior, a sua força interior, ela tá lá para um propósito, e esse propósito jamais é para você mesma, senão não teria porquê, tá? Então assim, nada do que o ser humano tem para oferecer é para ele mesmo. Senão não teria porque nós não seríamos seres de comunidade, de troca, nós não seríamos seres com ímpeto de amar, de cuidar, tá? Então, tem que partir do princípio de que todas as potencialidades, capacidades que nós temos é para fora, não é para dentro, não é para si mesmo. Então, a nossa força interior, ela é para fora. Então, se ela é para fora, ela precisa de um propósito. Ela nasce de acordo com a necessidade. A nossa força interior, ela nasce de acordo com a necessidade do ambiente, tá? Com a necessidade do ambiente, que ainda é ambiente. Ele se torna um lar quando você extrai essa força para fora. Aí, esse ambiente vira um lar, no sentido simbólico que a gente já falou durante essa semana, tá? Então, a primeira coisa, para você conseguir extrair alguma força dentro de você, brotar uma força interior em você, brotar o seu mistério, você precisa olhar para fora. A primeira coisa, não é olhar para sua mente, para suas ideias, viajar na maionese, é olhar para fora. É a primeira coisa, é olhar para fora. O que é olhar para fora? É o receber, é se abrir, tá? É se abrir para receber as informações do ambiente. Só que a gente está imerso em muita distração, em muita informação. E aí que tá o ponto que a mulher tem que ser mais hábil hoje do que antigamente. A mulher que ficava antigamente no lar, mais sossegada, no mundo mais limitado dela, ela não tinha tanta preocupação com distração. Ela conseguia com mais facilidade extrair, receber isso, né? Era mais fácil, porque ela já estava num ambiente propício para isso. Hoje a mulher, ela tá no mundo maluco, frenético que nós estamos vivendo da era do conhecimento, e também ela tá no mundo frenético do homem, né? Trabalhando no mundo do homem, fazendo e acontecendo. Então é mais difícil dessa vez, tá? Só que não é impossível. É mais difícil, mas é super possível, porque a nossa capacidade interior de articular as coisas, a nossa capacidade de expandir é do tamanho do nosso útero, que expande para a quantidade de filho que Deus quiser que você tenha.
né? Que a gente tem trigêmeos, quadrigêmeos, a Paulinha teve trigêmeos e tudo mais. Expande a quantidade de vidas que Deus quiser que você gere. Então, é possível. Então, a primeira coisa é olhar para fora, é receber. O receber, você percebe tudo que tem. Para você, conseguir receber, você precisa abrir seus braços e querer transformar aquele ambiente num lar. Para você conseguir fazer isso, você precisa se antecipar. Não tem como, nesse mundo da distração que nós estamos vivendo, você não se antecipar. Você precisa entrar num estado de atenção e prontidão. Esse receber implica em você se antecipar para se ordenar, para aquele dia você estar num estado de atenção e prontidão. Atenção para o quê? Para o que importa. Então, coloque todo dia de manhã na sua cabeça. Hoje eu vou estar num estado de atenção e prontidão para o que realmente importa. Se você fala isso para sua cabeça, você já ordena a sua mente, ordena o seu intelecto para focar, buscar, para procurar. Sua antena parabólica vai procurar o que realmente importa. Não ficar viajando na maionese dentro de você, enquanto tem um monte de coisa acontecendo, você está viajando e não está prestando atenção que a solução está na tua cara, tá? Então você tem que ter esse estado de antecipar-se. Acorda e já se antecipa. O mundo tá cheio de distração, tem 50 mil livros para ler, eu tenho um monte de relatório para entregar, meu filho não sei o que, meu marido não sei o que, minha mãe tá doente, não sei... Antecipa-se. Hoje eu vou ser elegante, eu vou eleger as prioridades e Deus vai me ajudar. A oração é fundamental na vida da mulher, porque esse conteúdo interior que brota em você, ele não brota em você. Quando você escolhe querê-lo, que é o seu fator de liberdade, então Deus começa a operar em você e te ajudar com a graça. Mas tem que haver primeiro a sua cooperação de se antecipar e falar, eu quero isso, eu decido isso, tá? Então vocês têm que ter essa prontidão, isso é ser adulta, tá? É saber escolher, então você escolhe. Hoje eu vou me antecipar e vou eleger as prioridades. Para isso você tem que estar no estado de atenção. Para sanguíneas é mais difícil isso, mas não é impossível, é o desafio maior para sanguíneas. Já sabendo disso, elas principalmente precisam dessa antecipação. O segredo para sanguíneas é a antecipação, de fato, tá? Uma colérica já não precisa se antecipar tanto, ela já cata na hora. A colérica ela precisa se conter, mas a gente vai falar de temperamentos na minha mentoria. Então tá, então receber, tem 2 exemplos concretos que eu quero dar para quando a mulher não recebe bem. Vocês assistiram Divertidamente, o desenho? Quando ela sente que não tem caminho, é uma bagunça, aquilo lá é a viagem na maionese, a representação alegórica da viagem da maionese da mulher. Quando ela não recebe as coisas de fora, ela fica viajando lá, não tem começo, meio e fim, não sabe onde é a saída, onde é a entrada. Voltou? Tinha travado, né? Voltou, né? Voltou? Voltou? Acho que sim, né? Tá. Então, é Maria nas bodas de Caná e Marta. É a comparação das duas. A Marta estava imersa no mundo dela, interior, não estava recebendo as informações de fora, tá? É um ótimo exemplo para isso. A Marta, ela estava lá preocupada em fazer acontecer no seu melhor doce, ninguém reclamar e oferecer. E a intenção dela era boa, ela queria agradar Jesus. Mas a maneira que ela queria agradar era a maneira da viagem dela, não era a maneira que ele queria. Vocês estão entendendo? Não era a maneira que ele queria. Ela colocou na cabeça, não, para agradar ele, precisa sair perfeita. Ela usou ela como baliza. Para agradar ele, não pode faltar nada, tem que ter todos os doces, tem que ter os pratos, tem que ser... E ela começou a ficar doida, ela frenética. Maria não fez nada disso. A Marta, né? Aliás, a Maria ficou em estado de prontidão e atenção. Prontidão e atenção. Esse estado dela fez ela antecipar, perceber que o vinho estava acabando.
Marta não ia nem ver isso, ia ser um caos, aí ela ia se frustrar, falar, pô, eu pensei em tudo, eu me esforcei, suei, arregacei as mangas e o vinho acabou, que raiva, não é justo comigo, e não sei o que. Ela ia emergir num negócio, num troço assim, como tem muita mulher que emerge num troço assim, fala, ele não me valoriza, ele não, tá vendo, ele só percebeu aquele vinho que acabou, ele não percebeu todo o trabalho que eu fiz, é o ingrato, e não sei o que, aí blá, 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 e a viagem toda. A Maria tava lá, logo viu. E ela foi na hora falar com ele, ela não foi resolver sozinha. Esse é um ponto interessantíssimo do receber. Ela não foi lá resolver sozinha. Vou levantar antes que ele perceba, para ele não perceber, vou levantar. Não, ela lembrou que ele é o cabeça dela. Ela lembrou que ele é a autoridade, que ele é a ação. Na hora que ela percebeu, imediatamente ela foi falar para ele, Jesus, está acabando o vinho. E aí ele falou, Marta, o que queres comigo? Não sei o quê. Então, essa é a atitude de atenção e prontidão. E de respeito e submissão à autoridade da cabeça. É a função dele se preocupar ali com tipo, alguma coisa de fora. Entende? Tipo, o que eu faço? Né? Era a festa dele ali. Era a situação, era uma situação que ele estava sendo o centro ali de alguma forma. Né? Então, assim, ele resolve, me ajuda, né? Nesse sentido. Mas não vamos fugir muito do tema receber. O ponto aí que eu trouxe de Caná é isso. Ela estava em estado de atenção e de prontidão e percebeu o que estava faltando. Ela percebeu a necessidade do momento, a maior necessidade. Dentro de tantas distrações, ela percebeu a necessidade maior, tá? Então, o receber é isso, é o estado de atenção, estado de prontidão, de antecipação, para você saber eleger as prioridades. Geralmente a prioridade não é o seu desejo. Você acha que Maria não tinha o desejo de agradar Jesus de alguma forma ali? Só que ela sabia que o agradar a ele era estar atenta ali, no que ele valorizava, não no que ela valorizava. É que ali eles estão completamente, um é coração do outro, elas estavam completamente alinhados, né? Ela sabia exatamente o que ele queria, Marta não. Mas isso é um exemplo prático, bem concreto para vocês verem como a gente imerge a nossa viagem na maionese e fica culpando o homem, depois não entende que ele vai se afastando e não ouve, cada vez menos ouve você, né? Então, esse é o filtrar, tá? Então, você precisa filtrar muito mais hoje, tem que saber filtrar com essa quantidade de distração para eleger o que você vai dar atenção, o que é mais importante naquele momento para você praticar a sua habilidade, tá? Para isso, quando vocês fazerem esse exercício de receber, vocês vão perceber, eu acho até, inclusive, que pelo tempo da live, que eu vou parar aqui e falar depois do Acolha, Fique Bela e Calha a Boca em outra live, porque eu quero que vocês pratiquem esse fim de semana só o receber. Não quero encher tudo de uma vez, porque a gente tem mania de, vamos fazer tudo, aí fica ansiosa. Pratiquem só o receber. Vocês vão perceber, anotem, no começo do dia se organiza, aí no final do dia vocês vão perceber que vocês prestam atenção naquilo que vocês amam de início. Vocês vão perceber que o que você deseja não é o que é necessário. Vocês vão perceber a gritante distância entre as coisas que vocês desejam fazer, quero executar isso, lavar essa louça, e o que era elementar, necessário, fundamental, o que estava te convocando naquele momento. Entende? Vocês vão perceber que vocês amam muito frufru, muito chantilly. Eu também, tá? Eu me incluo nisso, mulher. A gente ama muito chantilly, a gente ama enfeite, né? Só que os enfeites embaçam a vista pra gente ver o essencial, né? Então, vocês vão perceber que o que vocês têm amado e se dedicado não é o necessário, não é o fundamental, não é o elegante, não é a prioridade daquele momento. E é justo aquela prioridadezinha que você não tá vendo é a solução de muita coisa. Entende? Então, exercitem o receber esse fim de semana e na segunda eu continuo explicando o grito de guerra, o próximo passo depois do receber é o acolher, depois o ficar bela e depois o calar a boca, tá bom? Talvez eu entre sábado e domingo para terminar isso, porque não é, a ideia era falar os 4 hoje, mas eu
explico demais. Se eu for prolixa demais, vocês falam aí que eu tento me conter, tá bom? Mas eu vou tentar entrar sábado e domingo pra explicar o Acolha, o Fique Bela e o Calha a Boca. Tá bom? Um beijo apaixonante, divas. Treinem, tá? Senão não adianta nada.